Imagina se você pudesse ter qualquer coisa que quisesse na sua casa agora, tipo qualquer coisa mesmo. Uma máquina de teletransporte provavelmente não seria a primeira coisa que viria à sua cabeça, certo? Quer dizer, sim, uma parte de mim pensa, nossa, um teletransporte seria insano. Pensa só, você está em Paris almoçando, de volta para casa para o jantar, acabou o estresse do aeroporto, acabou o preço absurdo de passagem, acabou ficar horas dentro de um avião sentindo que você vai enlouquecer de tédio. É só... e você chegou lá. E não é só sobre furar fila no Louvre, né? Se teletransporte fosse real, a gente podia explorar tudo. Ver as pirâmides, fazer trilha na selva, talvez até, sei lá, dar um rolezinho em outros planetas. Dependendo de quão louca essa parada de teletransporte fosse, quem sabe a gente não seria as primeiras pessoas a dar um oi para uns alienígenas de algum sistema solar super distante. Meio doido pensar nisso, não é? Entretanto, há um problema significativo. Uma máquina de teletransporte provavelmente eliminaria você no primeiro uso. Vamos começar com uma questão fundamental. O que exatamente seria um teletransporte? Parece uma pergunta simples, mas considerando que eu entraria em um dispositivo desconhecido e de repente surgiria em outro local sem ter feito o trajeto de fato, eu realmente gostaria de compreender no que eu estou me envolvendo antes de utilizar essa tecnologia. Para os propósitos deste vídeo, vamos definir o teletransporte como um mecanismo capaz de transferir a matéria de um ponto inicial para um destino final. Gosto dessa definição porque ela é simples o suficiente para evitar complicações conceituais, ao mesmo tempo em que é abrangente o bastante para não deixar lacunas que tornariam a explicação desnecessariamente longa. Agora, imagine que eu entro nessa máquina. O que acontece em seguida? Bem, eu acabo de criar um enorme paradoxo filosófico. Não existe nenhuma lei da física que permita a cópia exata da matéria. Na realidade, as leis naturais são extremamente restritivas nesse aspecto. Portanto, para um teletransporte funcionar, ele precisaria escanear a matéria na entrada, destruí-la completamente e reconstruí-la com as mesmas características no destino. Em outras palavras, isso significaria literalmente eliminar a pessoa que entra no teletransporte e criar uma réplica perfeita no outro lado. Esse problema não é novidade. Trata-se, na verdade, de um dilema filosófico antigo, conhecido como o paradoxo do navio de Teseu. Imagine uma embarcação de madeira ancorada em um porto. Com o passar do tempo, tempestades frequentes danificam algumas tábuas da estrutura. Sempre que isso acontece, um funcionário do porto substitui a peça desgastada por uma nova. Décadas se passam e pouco a pouco todas as tábuas originais são trocadas. E qual é a grande questão? Essa ainda é a mesma embarcação ou se tornou uma completamente diferente? Agora vamos tornar esse dilema ainda mais complexo. E se as tábuas originais fossem armazenadas e remontadas até recriar exatamente o navio como era no início? Agora teríamos duas embarcações, mas qual delas seria a verdadeira? Esse questionamento reflete diretamente o problema do teletransporte. Seu dispositivo desintegra seu corpo original e gera uma versão idêntica no destino. Essa nova versão ainda seria você ou apenas uma cópia exata? O teletransporte é uma versão moderna desse paradoxo. A diferença é que em vez de um barco, nós mesmos nos tornamos o objeto de estudo. Se meu corpo for desintegrado ao entrar no dispositivo e uma cópia idêntica for recriada no destino, essa cópia ainda seria eu? Ou seria apenas uma réplica perfeita, que apesar de possuir as memórias, emoções e ambições, não manteria minha identidade original? Essa reflexão nos leva a um questionamento ainda mais profundo. O que realmente define quem somos? O que faz de mim eu? Do ponto de vista puramente físico, poderia-se argumentar que sou apenas uma coleção organizada de átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos. Se fosse possível copiar cada um desses átomos e organizá-los exatamente da mesma maneira, teríamos uma outra versão de mim que pensaria, sentiria e agiria exatamente como eu? Essa nova versão experimentaria a realidade da mesma forma que a original?
A grande diferença, porém, é que ao contrário do barco, os seres humanos possuem consciência e ainda não compreendemos completamente sua origem. Eu sou capaz de pensar, tenho noção da minha própria existência, me reconheço como indivíduo e tomo decisões com base em anos de experiências acumuladas. Será que simplesmente replicar cada átomo do meu corpo e recriar todas as conexões neurais resultaria no mesmo indivíduo com a mesma identidade? Essa é uma questão extremamente difícil de responder e até hoje não temos uma resposta definitiva. Mas isso não significa que não possamos refletir profundamente sobre o assunto. O único ponto certo nessa discussão é que ao entrar em uma máquina de teletransporte, a versão original da pessoa seria eliminada. A grande dúvida é se a cópia que surge no destino pode ser considerada a mesma pessoa que foi destruída. Para tentar esclarecer essa questão, podemos recorrer ao conceito de continuidade. Vamos supor que o cérebro seja o órgão responsável por armazenar todas as nossas informações, personalidade e identidade. Essa hipótese ainda não é um consenso científico, mas, para fins de raciocínio, vamos adotá-la. Se fosse possível remover meu cérebro e transplantá-lo para outro corpo, eu continuaria sendo eu? Nesse caso, minha consciência, minhas memórias e minha forma de pensar permaneceriam inalteradas, apenas o corpo teria mudado. Isso sugeriria que a identidade de um indivíduo está ligada à continuidade da estrutura física que armazena suas memórias e personalidade. Mas, e se em vez de transferir todo o cérebro, apenas as áreas responsáveis pelas minhas memórias da infância fossem substituídas por lembranças de outra pessoa? A nova pessoa teria a sensação de lembrar da minha infância, mas isso faria dela eu? Claramente, não seríamos a mesma pessoa, ainda que houvesse uma continuidade parcial das memórias. Esse dilema revela o quão complexa e subjetiva é a definição da identidade humana. No caso do teletransporte, a grande dúvida persiste. A versão que surge no destino é realmente a mesma pessoa ou é apenas uma réplica idêntica? Até que possamos responder a essa pergunta, a ideia de entrar em um teletransporte continua sendo um risco existencial sem precedentes. Mesmo que uma pessoa possua as lembranças de outra, suas identidades permanecem distintas, pois seus cérebros não são os mesmos. Agora apliquemos esse conceito ao teletransporte. O Neymar original deixa de existir e em seu lugar surge um novo Neymar, com todas as suas memórias preservadas e habilidades futebolísticas. No entanto, nesse processo, a continuidade da existência do Neymar original é abruptamente interrompida. Ainda que para o novo Neymar a sensação seja de que ele continua sendo o mesmo indivíduo, na realidade ele não é. Parece injusto aceitar que no instante em que o Neymar original é desintegrado para que o novo seja recriado, ambos possam ser considerados a mesma pessoa. O Neymar original simplesmente desaparece, enquanto a nova versão, por mais idêntica que seja, jamais será exatamente ele. Se adotarmos a ideia de que a identidade está atrelada à continuidade física ou material, a conclusão inevitável é que o novo Neymar pode ser uma cópia quase perfeita, mas não o verdadeiro Neymar. No entanto, existe outra abordagem a ser considerada. E se, em vez de definir a identidade com base no corpo ou no cérebro, assumíssemos que ela está nas memórias? Se a máquina de teletransporte fosse capaz de destruir completamente o corpo original, mas preservar integralmente todas as lembranças do novo Neymar, ele poderia ser considerado o mesmo indivíduo? Esse novo Neymar se recordaria da infância, dos amigos, dos momentos marcantes, dos sonhos e até mesmo do instante em que entrou na máquina e chegou ao destino final. Se a identidade fosse definida exclusivamente pela continuidade das memórias, então para ele nada teria sido interrompido. Ele nunca teria deixado de existir, pois sua linha do tempo de experiências permaneceria intacta. Passado, presente e ambições futuras seguiriam um fluxo coerente. Entretanto, essa perspectiva nos leva a um questionamento ainda mais profundo. Será que somos apenas o acúmulo de nossas memórias? Ou existe algo mais fundamental e intangível que nos torna verdadeiramente únicos? A consciência, frequentemente vista como um elemento subjetivo e enigmático, pode ser a peça-chave para responder a essa questão. Se houver uma essência imaterial e indivisível que caracteriza cada ser humano,
então a mera preservação das lembranças não seria suficiente para garantir que o novo Neymar seja de fato o mesmo Neymar original. No final das contas, todas essas discussões sobre teletransporte nos levam a uma questão fundamental: o que realmente define quem somos? Esse debate sobre identidade já intrigava os filósofos da Grécia Antiga e até hoje continua sem uma resposta definitiva. Talvez nunca cheguemos a uma conclusão absoluta, e isso não torna uma questão mais ou menos relevante. O mais fascinante é como um tema aparentemente simples pode nos conduzir a reflexões profundas sobre a própria existência e a essência da individualidade. Por isso, nunca pare de se questionar. As perguntas são uma das melhores ferramentas para nos compreendermos melhor. Encontrar respostas pode ser valioso, mas o verdadeiro aprendizado está na jornada da descoberta. E por favor, se um dia teletransportes se tornarem realidade, pensem muito bem antes de usá-los. Agora, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até a próxima!